Os lobos estão entre as criaturas mais impressionantes e aterrorizantes da Terra. Eles são para os cães o que o heavy metal é para o rock, intensos e poderosos. Além disso, são incrivelmente leais. Recentemente foi descoberta uma alcateia com mais de 400 membros. E isso é só a ponta do iceberg quando se trata desses guerreiros peludos. Prepare-se para conhecer 22 fatos fascinantes sobre lobos e suas alcateias. Número 1. Os lobos de Mackenzie. Já imaginou uma alcateia de lobos trabalhando ao lado de um urso gigante? Pode parecer estranho, mas quando falamos dos lobos de Mackenzie, isso se torna menos surpreendente. Eles são os maiores lobos do mundo, uma versão mais robusta e imponente do lobo cinzento. Criados para a força e a resistência, esses lobos podem chegar a mais de 2 metros de comprimento. Eles não hesitam em caçar presas enormes. Búfalos, alces e até ursos podem ser abatidos por apenas 3 ou 4 deles. O que impressiona ainda mais é a sua resistência. Eles conseguem percorrer até 112 quilômetros em um único dia, superando quase qualquer outro predador. Não são apenas caçadores, eles representam o verdadeiro significado da sobrevivência, sendo uma das criaturas mais impressionantes da natureza. Número 2. Um lobo de estimação. Já pensou em ter um lobo como animal de estimação? Parece coisa de filme de fantasia, mas algumas pessoas conseguiram domar essas feras selvagens. Imagine um lobo com uma cabeça enorme e uma mandíbula poderosa. Embora seja raro, é possível treinar um lobo, mas isso exige habilidades excepcionais. A maioria dos lobos, por serem caçadores natos, não se adapta facilmente à domesticação. Seus instintos selvagens estão profundamente enraizados e, mesmo que pareçam calmos, estão sempre prontos para entrar em modo de caça. Por isso, criar um vínculo com um lobo é um dos maiores desafios. Pouquíssimas pessoas conseguiram não só conviver, mas também treinar um lobo para coexistir com humanos. Número 3. Homem versus lobo. O que você faria se encontrasse um lobo cara a cara na natureza? Pode parecer lógico gritar ou tentar parecer maior, mas essa nem sempre é a melhor estratégia. Um homem registrado em um vídeo tomou algumas decisões importantes. Pegou um pedaço de pau para se proteger e manteve-se ereto, imponente. No entanto, ele estava lidando com um lobo solitário, o que faz toda a diferença. Se fosse uma alcateia inteira, o desfecho poderia ter sido bem diferente. O melhor conselho: mantenha a calma, tente parecer maior e recue lentamente. Lobos são caçadores natos e, mesmo que não ataquem de imediato, é sempre arriscado desafiá-los. Respeite o poder deles e esteja sempre atento. Número 4. O cachorro sortudo. Apesar da fama de ferozes, os lobos às vezes se comportam como valentões. Veja o caso deste pobre cachorro. Perseguido por 3 lobos enormes, ele conseguiu escapar com astúcia. Os lobos, embora curiosos, não o viam como uma ameaça. Estavam apenas demonstrando dominância. Eles chegaram a beliscar o cão, mas claramente estavam apenas brincando. O mais impressionante foi a reação do cachorro. Com rapidez, ele pulou uma cerca e encontrou um caminho para a segurança. Os lobos não queriam o cachorro em seu território, mas também não estavam caçando de verdade. Mesmo assim, o cachorro merece reconhecimento por sua fuga engenhosa. No mundo selvagem, o instinto de sobrevivência é tudo, e o raciocínio rápido salvou sua vida. Número 5. O lobo etíope em ação. À primeira vista, o lobo etíope pode parecer um chacal. Ele tem uma aparência e um jeito de se mover semelhantes. No entanto, esse lobo está mais próximo do lobo cinzento do que de qualquer espécie de chacal. Ele é uma criatura fascinante, com uma técnica de caça extremamente precisa. Em um vídeo, vemos o lobo espreitando um rato com paciência e habilidade impressionantes. Sua capacidade de se aproximar silenciosamente de presas muito menores é uma prova de sua destreza. O lobo não confia apenas na velocidade, ele usa estratégia para superar suas presas. Agora imagine esse nível de furtividade sendo usado para caçar algo maior. Assustador, não? O lobo etíope, com sua adaptabilidade, é um dos caçadores mais eficientes do reino animal. Número 6. Lobo ou husky? Muita gente acha que huskies são versões domesticadas de lobos, mas isso não é verdade. Embora se pareçam, eles pertencem a espécies diferentes. Os lobos são animais selvagens, enquanto os huskies foram criados para companhia e trabalho. A confusão surge devido à aparência semelhante, principalmente o pelo acinzentado e os traços marcantes. Agora imagine um motorista parando o carro para acariciar o que pensa ser um cão.
e perceber que é um lobo selvagem. Será que essa semelhança faz parte da estratégia dos lobos? Número 7. A alcateia em ação. A imagem do lobo solitário é um mito romantizado. Na realidade, lobos são criaturas altamente sociais que dependem da alcateia para caçar e sobreviver. Em um vídeo, vemos uma alcateia habilidosa focada em um grande búfalo, que está separado do rebanho e se torna um alvo fácil. Pode parecer impossível que um grupo de lobos derrube um animal tão grande, mas eles dominam a arte da caça em equipe. A estratégia da alcateia é precisa. Eles cercam a presa, isolam-na e a desgastam lentamente. Mesmo com sua força, podendo pesar mais de 360 quilos, o búfalo não resiste por muito tempo. O trabalho em equipe e a experiência dos lobos superam o tamanho e a força da presa. Número 8. Excelentes nadadores. Pode parecer surpreendente, mas os lobos também são ótimos nadadores, apesar da fama de predadores terrestres. Conheça Storm, um lobo que foi o foco de um estudo sobre o comportamento desses animais magníficos na natureza. Por anos, pesquisadores acompanharam Storm para entender como ele interagia com o ambiente ao seu redor. Descobriu-se que os lobos são muito mais versáteis do que se imaginava. Em um momento impressionante, Storm atravessa um riacho com facilidade, demonstrando sua habilidade natural na água. Mesmo cansado e faminto, ele se adapta rapidamente, usando o riacho a seu favor para alcançar um grupo de búfalos. Essa demonstração de instinto de sobrevivência comprova que os lobos não são apenas caçadores formidáveis em terra firme, mas também sabem se virar em ambientes aquáticos. A presa, um filhote de búfalo já enfraquecido por um ferimento, rapidamente abatido. A decisão da mãe do filhote de abandoná-lo é trágica, mas reflete a dura realidade da natureza. Um filhote ferido dificilmente sobreviveria por muito tempo. Número 9. Os irmãos mais legais de todos. Conheça Zephyr e Nikai, dois irmãos da espécie lobo cinzento canadense que vivem em um centro de conservação de lobos. Eles formam uma dupla impressionante, e se tivessem nascido na natureza, provavelmente seriam uma força imbatível. Embora compartilhem o mesmo sangue, os irmãos não são idênticos. Seus pelos têm cores diferentes, o que os torna ainda mais únicos. O vínculo entre eles é essencial para a sobrevivência e é fascinante observar como interagem. Assim como em muitas outras espécies, a cooperação dentro da alcateia é fundamental, e esses irmãos não fogem à regra. No ambiente selvagem, o trabalho em equipe faria deles uma verdadeira força da natureza. Apesar da natureza feroz dos lobos, há algo hipnotizante em observá-los de perto. Eles podem ser conhecidos por suas habilidades brutais de caça, mas suas estruturas sociais e laços familiares são o que os tornam realmente extraordinários. Número 10. A perseguição. O que separa um lobo de um coelho? O lobo corre porque está com fome, enquanto o coelho corre para salvar a própria vida. O que realmente diferencia os lobos como predadores de topo é sua resistência incrível. Eles nunca desistem, perseguindo suas presas de forma implacável. Essa capacidade de resistência é uma das razões pelas quais os lobos são tão temidos na natureza. Existem até histórias de lobos que seguiram trilheiros por vários dias. Imagine a sensação de ser observado por um lobo que sabe exatamente onde você está, dia após dia. Essa ideia lembra o suspense do filme A Perseguição, com Liam Neeson. Se você ainda não assistiu, fica a dica. É um ótimo filme que oferece uma visão arrepiante sobre o comportamento e as táticas dos lobos na natureza. O clima intenso do filme é apenas um vislumbre das habilidades reais que esses predadores usam para sobreviver. Número 11. Uma blitz de trânsito incomum. Esta abordagem policial é diferente de tudo que você já viu. Imagine um policial parando em uma estrada deserta quando, de repente, uma alcateia de lobos corre em sua direção. A reação do policial é imediata. Ele entra no carro rapidamente antes que os lobos se aproximem demais. Uma decisão inteligente, certo? O mais interessante é que os lobos parecem indiferentes à presença humana. Eles não demonstram medo, mas sim curiosidade, sem qualquer sinal de agressividade. Provavelmente estavam em um momento mais exploratório, já que lobos são conhecidos por serem criaturas altamente sociais. Se quisessem atacar o policial, poderiam ter feito isso facilmente. No entanto, pareciam apenas observar, mostrando o quão ousados e destemidos podem ser em seu habitat natural. Esse encontro inesperado nos lembra da imprevisibilidade da vida selvagem
e de como é fácil para os humanos se encontrarem em situações fora do comum. Número 12. O papel do alfa. Este vídeo não mostra apenas lobos correndo pela neve. Ele nos dá um vislumbre da dinâmica de uma alcateia, especialmente o papel crucial do lobo alfa. O caminho que os lobos seguem na neve não surgiu do nada. O líder da alcateia é quem abre a trilha, facilitando a passagem para o restante do grupo. Essa é uma demonstração física de liderança e trabalho em equipe. O alfa não é apenas o mais forte, mas também o que lidera pelo exemplo, mostrando a alcateia como sobreviver em condições difíceis. Sem a orientação do alfa, o restante do grupo teria dificuldade em navegar por terrenos complicados. Este é um exemplo perfeito do papel vital que o alfa desempenha na sobrevivência e no sucesso da alcateia, demonstrando como a liderança é fundamental na natureza. Número 13. O jogo da paciência. À primeira vista, pode parecer que este lobo está apenas perseguindo um filhote de cervo, mas há muito mais acontecendo. Lobos são mestres da estratégia, e essa perseguição é uma questão de resistência. O lobo não quer capturar o cervo imediatamente. Em vez disso, ele está tentando esgotá-lo, forçando o animal a correr em círculos até ficar exausto. Ao jogar o jogo da paciência, o lobo garante uma captura mais fácil no final. Se quisesse terminar a caçada rapidamente, poderia tentar dominar o cervo com força bruta. Mas em vez disso, ele usa sua paciência e astúcia, sabendo que ao esgotar a presa, terá uma refeição garantida com muito menos esforço. Esse é um exemplo perfeito da inteligência dos lobos. Eles não dependem apenas da velocidade ou da força, também usam estratégia e paciência para superar suas presas. Número 14. O lobo-guará. E se eu te dissesse que esta criatura não é um leão, nem um cachorro, mas algo completamente diferente? Conheça o lobo-guará, um dos maiores canídeos do mundo. Diferente do robusto lobo cinzento, o lobo-guará tem uma aparência única, com pernas longas e uma juba de pelos ao redor do pescoço. Apesar do tamanho, um lobo-guará adulto pesa cerca de 25 quilos, surpreendente para um animal tão grande. Esse peso relativamente leve o torna ágil e rápido, características essenciais para sobreviver em seu habitat. O lobo-guará é nativo da América do Sul, especialmente no Brasil, e desempenha um papel crucial no ecossistema local. Com seu corpo esguio e pernas compridas, é um corredor nato, capaz de percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Esse animal fascinante prova que o tamanho nem sempre significa peso, e que a força pode se manifestar de várias formas. O lobo-guará é um exemplo da versatilidade da natureza na hora de adaptar os animais aos seus ambientes. Número 15. Super-alcateia siberiana. Vamos falar sobre algo que parece até difícil de acreditar. Normalmente, uma alcateia de lobos tem entre 6 e 7 membros, com grupos maiores chegando a 12 ou 15. Mas na Sibéria, moradores locais testemunharam algo muito mais assustador: uma super-alcateia com 400 lobos. Essa super-alcateia, formada pela união de várias alcateias menores, ficou conhecida por sua eficiência selvagem. O grupo era tão grande e implacável que causou estragos no ecossistema local. Durante o auge de sua atividade, dizimaram cerca de 16 mil renas, 600 cavalos e até fizeram vítimas humanas. Mas como um único lobo-alfa conseguiu controlar uma força tão massiva? O segredo está na sua liderança impiedosa. Qualquer lobo que ousasse desafiar o líder era imediatamente eliminado, o que mantinha uma disciplina rigorosa no grupo. Esse reinado de terror durou anos, até que a super-alcateia se desfez, possivelmente após a morte do alfa. Sem o líder carismático e autoritário, o grupo não conseguiu se manter unido. Para os moradores que viveram com o medo constante de ter 400 lobos rondando suas casas à noite, essa foi uma experiência aterrorizante que jamais esquecerão. Número 16. O poder do alfa. Se você já se perguntou sobre o verdadeiro poder de um lobo, este vídeo é um exemplo perfeito. Nele, vemos um lobo alfa em ação, perseguindo uma manada de caribus. O impacto é imediato. Mais de 100 caribus fogem em pânico com a presença de um único predador. É impressionante ver como um único lobo pode causar tanto caos. Embora o alfa trabalhe em equipe com a alcateia, ele demonstra que liderança e agilidade são tão importantes quanto o tamanho. Os caribus, que podem ser 2 vezes maiores que um lobo adulto, não são presas fáceis. Mas o lobo alfa não tem pressa. Em vez de atacar de imediato, ele manipula sutilmente o movimento da manada,
fazendo com que os caribus mais fracos ou feridos fiquem para trás. Essa perseguição é uma verdadeira aula de paciência e resistência, mostrando o quão estratégicos os lobos podem ser. O objetivo não é apenas caçar, mas garantir a refeição mais fácil e segura para toda a alcateia. Número 17. Convocando a alcateia. Neste vídeo, um lobo assume o papel de líder e convoca sua alcateia para a ação. É fascinante observar o momento exato em que ele percebe que há algo de errado. Sem hesitar, ele emite um chamado que ecoa pela floresta. Pouco tempo depois, toda a alcateia aparece, pronta para enfrentar qualquer desafio. O tamanho do grupo é impressionante e o poder do lobo alfa fica claro. Repare em como sua presença dominante faz com que todos os outros lobos se alinhem imediatamente, obedecendo sem questionar. O olhar penetrante do líder revela o quão focado e determinado ele está. Ele sabe exatamente o que fazer para proteger o grupo. Esse tipo de alerta e liderança é o que mantém a alcateia unida e forte. A lealdade dos lobos ao alfa é baseada na confiança de que ele é capaz de protegê-los e guiá-los, tornando esse laço praticamente inquebrável. Número 18. Lobos gigantes. Os terríveis lobos pré-históricos. Você achava que os lobos gigantes estavam extintos? Pense de novo. O que você está vendo neste vídeo é o que se acredita ser um lobo gigante pré-histórico, uma espécie que vagava pela Terra durante a Era do Gelo. Esses lobos gigantes parecem uma mistura entre um lobo e um urso, de tão grandes e fortes. O tamanho impressiona tanto que, à primeira vista, é fácil confundi-los com ursos. Sua presença imponente era suficiente para assustar qualquer presa. O mais surpreendente é a forma como eles se movem. Há algo quase humano em seus movimentos, como se fossem mais do que simples predadores. Eles demonstram uma inteligência tática na forma de abordar situações, o que os tornava ainda mais formidáveis. Mesmo extintos, esses lobos pré-históricos continuam a fascinar a nossa imaginação, representando um dos predadores mais temíveis de todos os tempos. Número 19. Caçadores inteligentes. Lobos não são apenas força bruta. Eles são caçadores estratégicos e inteligentes. Neste vídeo, vemos uma alcateia caçando um alce, um animal muito maior que qualquer lobo. Em vez de atacar diretamente, os lobos usam uma tática engenhosa. Eles não correm atrás da presa de forma impetuosa. Em vez disso, cercam o alce, obrigando-o a se mover para áreas desfavoráveis. O plano? Forçá-lo a entrar em um rio gelado. É uma jogada brilhante. O alce não consegue sobreviver por muito tempo na água fria, enquanto os lobos permanecem seguros na margem, esperando o momento certo para atacar. Eles sabem que, se entrarem na água, correm o risco de hipotermia. Por isso, simplesmente esperam o alce enfraquecer. Essa paciência e capacidade de usar o ambiente a seu favor mostram por que os lobos são considerados alguns dos caçadores mais habilidosos da natureza. Mesmo quando a presa tenta escapar, a persistência da alcateia prova que eles são predadores imbatíveis. Número 20. Resistência excepcional. Se você já viu um lobo negro correndo pela estrada em alta velocidade, sabe o quanto eles são impressionantes. Normalmente, os lobos se deslocam em um ritmo moderado, mas podem atingir velocidades de até 65 km por hora quando necessário. O mais incrível, eles conseguem manter essa velocidade por longos períodos, cobrindo distâncias enormes sem se cansar. Essa resistência é o que torna os lobos caçadores tão eficientes. Eles não dependem apenas de um ataque rápido, mas podem perseguir suas presas por quilômetros até o sucesso. Na verdade, muitas alcateias percorrem mais de 50 quilômetros em um único dia em busca de alimento. Essa capacidade de resistência é o que permite que eles dominem vastos territórios e caçem com tanta precisão. Lobos não são apenas corredores rápidos, são verdadeiros maratonistas da natureza. Número 21. O lobo do Yukon. Você sabia que existem mais de 40 subespécies de lobos? Uma das mais impressionantes é o lobo do Yukon, conhecido por seu tamanho imenso. Basta olhar para as patas desse animal para entender por que ele é considerado um dos mais temidos do mundo. O lobo do Yukon é adaptado para climas frios, com uma estrutura corporal robusta e uma pelagem densa que o protege contra o frio extremo. Ele pode atingir mais de 2 metros de comprimento, com uma força e resistência que o tornam um predador dominante. Ver esse animal de perto é uma experiência de tirar o fôlego. Com suas pernas poderosas e corpo musculoso,
O lobo do Yukon é capaz de percorrer grandes distâncias e caçar com uma eficiência impressionante. Não é à toa que essa subespécie é uma das mais lendárias do reino animal. Tópico curioso: a super-alcateia com mais de 400 lobos. Na introdução deste vídeo, mencionamos uma alcateia com mais de 400 lobos. Aqui está uma imagem aérea desse grupo impressionante em ação. Ver essa quantidade de lobos juntos é algo surpreendente, especialmente considerando que eles são predadores poderosos. Como você pode ver, mesmo em grandes números, a organização da alcateia é impecável. Lobos são conhecidos por trabalharem bem em equipe, o que os torna ainda mais assustadores. Você definitivamente não gostaria de se tornar inimigo desses caçadores. Eles são praticamente uma máfia da natureza. Mas o que será que eles estão caçando? Deixe suas teorias nos comentários abaixo usando a hashtag Tópico Curioso. Número 22. Lobo ártico versus filhote de caribu. Quando o assunto é resistência, poucos animais competem com o caribu, especialmente durante suas longas migrações. Esses animais podem percorrer vastas distâncias sem se cansar. No entanto, lobos, especialmente os lobos árticos solitários, também testam esses limites. Neste vídeo, vemos um lobo solitário tentando caçar um filhote de caribu. Embora o lobo faça um esforço tremendo, o filhote consegue escapar graças à sua incrível resistência. A estratégia do lobo, porém, é interessante. Em vez de atacar presas adultas, ele foca nos mais jovens, doentes ou velhos, uma tática inteligente para garantir o sucesso da caçada. Mesmo que o caribu escape nesta situação, a persistência do lobo revela sua incrível resistência e astúcia. Quando o assunto é perseguição, poucos animais podem competir com a determinação de um lobo. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo fascinante mundo dos lobos. Esses incríveis predadores não são apenas símbolos de força e resistência, mas também exemplos de inteligência, trabalho em equipe e laços familiares poderosos. Desde super-alcateias imponentes até estratégias de caça surpreendentes, os lobos nos mostram que a natureza é cheia de mistérios e lições valiosas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, queremos saber a sua opinião. Qual desses fatos sobre os lobos te impressionou mais? Você já teve algum encontro inusitado com um animal selvagem? Conte para nós nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!